Tcheco, o resultado de empate em 0-0, dadas as circunstâncias, né? Primeiro de tudo, o piso do jogo, né? Um gramado muito ruim, muito irregular, obviamente que prejudica os dois times, mas principalmente aquele que não está acostumado. O Iguaçu joga sempre aqui. E depois ficou com um jogador a menos. Levando isso em consideração, dá para dizer que o resultado de empate não é de se descartar? Tudo bem, Thiago? Tudo bem. Bom dia, boa tarde a todos. Boa tarde, já. Essa questão do campo, Juninho, acho que é sempre importante a federação ter uma avaliação em cima dessas condições de jogo, né? Porque o nível cai muito, a qualidade cai muito e quando a gente já está num momento de cobrança de futebol em todos os sentidos, eu acho que mesmo na segunda divisão isso não pode acontecer. A gente vê isso no Paulistão, não ocorre, lá em Santa Catarina não pode nem piso sintético na segunda divisão. Enfim, agora não tem água. Não sei se isso é colocado em relatório ou não, mas são coisas que não é do perfil da cidade, que do povo que gosta de futebol. A gente está passando por isso hoje. Do jogo, tratando em si só, acho que fizemos um bom primeiro tempo. Te confesso que até me surpreendeu a coragem dos atletas nessa criação de jogo que nós tivemos, com algumas oportunidades, logo de cá uma bola já na trave, arremates de fora da área. Poderíamos ter feito o gol em algum momento nessas condições. E aí o segundo momento, que é o segundo tempo, quando a gente perde um jogador, muda o contexto um pouco do jogo, porque primeiro você já não vai passar a criar tanto, mas tem o desgaste não só de jogador a menos, mas do campo totalmente duro, né? Você pisa ali, realmente dá para ver o barulho das chuteiras pegando no chão, que é uma coisa inacreditável para jogador sentir lesão. Não foi à toa que o menino do Iguaçu acabou torcendo feio. Outra coisa que eu quero alertar aqui o pessoal do Iguaçu, não existe uma placa a 1 metro do campo aqui lateral aqui. O nosso jogador, não sei se quebrou o tornozelo ou não, porque ele não tinha onde pisar. E aí a federação permite isso, a delegado permite isso, enfim. Mas eu não quero isentar de nada sobre o resultado, né? Só passando aqui no segundo tempo, a gente teve que jogar de uma forma mais reativa. Eu tinha ainda uma dúvida saber se o Bruno ia aguentar o jogo todo, porque era a estreia dele. O campo não favoreceu o Ravanelli pela condição de criação, mas mesmo assim a gente teve, acho que uma condição até melhor do que eles. Eles tiveram um pouquinho de volume justamente por esse jogador a menos, e a última chance que sobrou para eles, né? Nós tivemos uma condição de chute a gol, ou bolas aéreas, enfim. Devido às circunstâncias, né, Juninho, respondendo diretamente a resposta, o empate ele acaba sendo bom, não dentro das pretensões que nós queríamos, mas agora voltar diante do nosso torcedor, que é um ponto forte muito grande nosso, não só o campo, mas o torcedor, para a gente encaminhar nossa classificação com 2 jogos em casa. O Tcheco, são 2 jogos em casa, é justamente sobre isso, né? Dessa força que o Paraná tem em casa, conseguiu vencer todos os jogos. A ideia é fazer esses 6 pontos já para ir para a última rodada, só brigando ali pelas primeiras posições? Não, sem sombra de dúvida que é total responsabilidade nossa, e os atletas já comentaram isso dentro do vestiário, não tem por que a gente negar isso, né? Com todo o respeito com os adversários, mas assim, é o que eu sempre falo, né? Respeito com os adversários, marcando forte, sim, em cima, tentando fazer o nosso padrão de jogo e tudo mais. Enfim, eu acho que a gente gostaria de ter buscado mais pontos fora de casa, foram 2 pontos, mas que acabam somando para a nossa caminhada e uma reta final ali que a gente tem que crescer, para que a gente possa chegar confiante no mata-mata. Você fez hoje 2 mudanças forçadas e 2 por uma opção. Você ainda está buscando o time ou é uma característica também de jogo, característica do estádio, do gramado? O que você pode falar ainda? Porque agora nós temos 3 jogos para chegar naquele momento que você tanto fala, né? O momento decisivo. Não, é uma característica minha mudar devido às circunstâncias de intensidade ou de força que o determinado atleta está, né? Então hoje, por exemplo, posso te falar tranquilamente que o campo não está favorecendo o Ravanelli, aí foi uma questão um pouquinho mais óbvia no sentido de criação, para ver se outro jogador mais inspirado, no caso o Iago, pudesse fazer esse desenvolvimento para nós. E os 2 extremos que entraram, os alas extremos que eu chamo, né, o Ítalo e o Robinho, era para dar um pouquinho mais de intensidade, de força. O Wesley também, ele vem se queixando de muita dor desde que levou uma pancada no penúltimo jogo, então para preservar por causa do campo também. O joelho dele com uma tendinite forte, uma canelite também ele está. Então os últimos 15 minutos tirei ele para preservar nesse sentido, né? O Cristiano aguentou bem o jogo e o Bruno também aguentou fisicamente, são jogadores que não vinham jogando, então a gente teve essa grata surpresa fisicamente deles, mas eu tenho essa questão de fazer algumas mudanças mais para criar uma intensidade, tudo desde que o jogador não esteja bem tecnicamente. Tcheco, 2 questões que eu queria ver com você.
O Bruno Silva, queria que você analisasse, né, essa estreia dele, foi muito bem no jogo, mesmo diante de um tempo já ele sem ritmo de jogo até, e também como é que tá essa busca pelo centroavante. Hoje o Cristiano teve que jogar por ali, o Paraná deve apresentar alguma novidade essa semana sobre isso? Então, primeiro, houve um bafafá do caramba aí com a fala do Rodrigão, né? Eu acho que vocês que são da imprensa, e não foram com vocês, mas quando tem que apurar os fatos, cara, é só ligar para o nosso assessor e saber se é de fato. Fizeram um alarde em cima do Rodrigão que nós teríamos procurado ele. A gente, quando vai procurar o atleta, a gente faz todas as análises possíveis e filtros que nos interessam, né? E o Rodrigão em nenhum momento foi colocado em pauta, né? Bom, dito isso, a gente está tentando trazer alguém, mas não, completamente o cenário não nos favorece em todos os sentidos. Primeiro, para achar um jogador que está jogando, e esse que está jogando geralmente é titular nos outros times. A questão é de 1 mês de contrato. Não tem como a gente achar um jogador que gostaríamos. E eu não vou trazer só para dar uma resposta para o torcedor. A direção também entende dessa maneira, dando esse respaldo. Se a gente encontrasse algum jogador que tivesse, não vou nem dizer dando sopa aí, mas que o mercado nos favorecesse, a gente vai trazer com certeza. Nós estamos de olho, é lógico, mas não é tão simples assim, gente, a gente conversar um jogador para 1 mês de contrato, sendo que o campeonato aí está na reta final, jogador que esteja treinando, jogando, porque não tem condição de preparar fisicamente. Nesse cenário é um pouquinho complicado para a gente. E eu queria deixar aqui também um recado para o torcedor, né? No final do jogo aqui, e eu quero deixar muito tranquilo essa questão. O torcedor acabou cobrando o nosso time, até chamando o nosso time de sem vergonha. Eu falo o contrário. Eles que estiveram aqui puderam ver a entrega que nossos jogadores tiveram, pelo espírito do jogo que foi, que é um espírito aqui de guerra. Pelo um jogador a menos e se doando ao máximo, tanto é que o time adversário não teve essas chances de gol, a não ser no último, volto a falar bem tranquilamente. Então teve essa entrega, teve essa doação, e são jogadores que estão fazendo aí um trabalho para reconstruir o clube. Então a partir do momento que o torcedor pelo menos não reconhece isso, é lógico que vai ficando mais difícil no sentido de ter confiança, de parar essa dúvida por parte do torcedor. Nossa, não tem nenhuma dúvida. Hoje foi um jogo um pouco atípico em relação daquilo que a gente sempre produz, no sentido de tudo que a gente já falou aqui, mas eu peço essa paciência, essa confiança do torcedor. Volto a dizer, a gente não conseguindo acesso, tem uma possibilidade muito grande do clube fechar as portas. Eu falei isso na minha primeira entrevista, já falei isso no meio do campeonato e estou falando aqui agora. Por quê? Porque a gente precisa do torcedor do nosso lado. E não estou dizendo que não está. Os jogos em casa foram formidáveis, tudo aquilo que eles fizeram e construíram, o apoio que nos deram, mas em alguns momentos que a equipe tem alguma dificuldade, é nesse momento que a gente precisa do torcedor, é nesse momento que a gente precisa dessa força. A cobrança ela tem que existir, ela já começa desde a parte técnica e dos jogadores também. Mas nesse momento que é muito específico da história do clube, a gente está pedindo para o torcedor um pouco de paciência para que a gente possa buscar o resultado e fazer os jogos com confiança que a gente vinha fazendo antes.